Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Juliano. Vou trabalhar com vocês, então, a disciplina de Geografia Física. Só lembrando que hoje nós fizemos uma troca, então seria a aula do professor Rômulo com Geografia Humana, porém, na quinta-feira eu tenho um compromisso e a gente resolveu fazer essa troca. Espero que não tenha prejudicado ninguém. Então, hoje eu tenho a companhia, novamente, do meu colega, o Adnan, que ele vai nos auxiliar no chat. Adnan, contigo. Oi, pessoal, acho que já me conhecem, né? Mais uma vez aqui com o Juliano. E aí, qualquer dúvida, vão digitando aí no chat que eu vou estar lendo para vocês e o Juliano vai estar respondendo. Beleza? Boa aula para todo mundo. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês, por mais de que nós temos um número bem reduzido de participantes. Nós iniciamos as aulas aí com uma média de 50 alunos, agora nós estamos com um número bem inferior. Eu acredito que muitos foram se perdendo no caminho, e vocês que estão conosco até o momento, eu acredito que é bem valorosa a presença de vocês. Então, para prestigiar vocês que estão aqui, a gente já inicia. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês me chamem através do Adnan aí, que ele já dá um grito para a gente e já pode iniciar e auxiliar. Vou compartilhar minha tela aqui. Preciso só verificar se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Sim, professor. Sim, Juliano, pode Beleza. seguir. Então, assim, me apresentando novamente, sou o professor Juliano, e é uma disciplina bem bacana de nós compreendermos. A aula de hoje, então, ela é sobre a atmosfera, só lembrando que lá no início nós já definimos os 3 elementos da biosfera que nós vamos trabalhar, porque a minha área vai contemplar 3 aulas, então a próxima aula é no início de dezembro. A primeira foi sobre litosfera, depois eu fiz um vídeo para vocês sobre solos. Eu espero que vocês possam ter assistido e sanado as dúvidas, porque até o momento eu não recebi nenhuma de ninguém. Se alguém tiver, por favor, pode me chamar no particular, que eu terei o prazer de auxiliar e contribuir, tá? E hoje a aula vai ser sobre a atmosfera. Só lembrando uma coisa, sugiro que vocês criem no material de vocês um mapa mental, tá? O mapa mental, ele é estratégico, porque você vai elencar as palavras-chave que depois, no momento que vocês precisarão revisar o conteúdo, esse tipo de coisa, aquela palavrinha, ela fica mais fácil de vocês entender. Por isso que eu estou destacando algumas palavras na cor laranja, para que vocês possam destacar como palavras-chave e que possam construir um mapa mental. Então, para que nós possamos compreender a lógica da dinâmica, a atmosfera, ela compreende uma camada de ar, tá, composta por vários gases. Ela se mantém nessa camada, nessa atmosfera, atraída por conta da gravidade em direção ao solo. Então, nós temos um peso que ela exerce sobre a superfície terrestre, que nós vamos ver logo mais. Nós temos aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão, tá? E essa camada gasosa, ela é dividida em camadas. Cada camada com uma representatividade, um determinado tipo de gás, tá? Que a gente já vai conhecer as 5 camadas da atmosfera. Basicamente, nós temos alguns gases que eles se destacam em relação aos outros. O nitrogênio é o que se sobressai, então aproximadamente 78% dos gases que compõem a atmosfera são do nitrogênio. 21% de oxigênio, e nós temos alguns outros gases, por exemplo, o gás carbônico, argônio, dióxido de carbono e o vapor d'água, que muitas vezes é imperceptível a olho nu, em alguns casos não, mas que ele está presente nas camadas da atmosfera, principalmente a camada que tem contato com a superfície. Basicamente, qual a importância da atmosfera? Só lembrando que se nós não tivéssemos esses 3 elementos, litosfera, atmosfera e hidrosfera, nós não teríamos vida na superfície terrestre, tá? Então, basicamente, a atmosfera, ela tem como importância fonte de oxigênio, regula a temperatura e o clima,
que também nós vamos já, durante a aula, compreender essa lógica. Distribuição de chuvas e protege contra radiações cósmicas e meteoros, tá? Que também é um ponto-chave. Claro, existem outros, mas essas são as principais. Então, nós vamos começar compreendendo a dinâmica das 5 camadas que compõem a atmosfera. Eu busquei essa imagem aqui que traz para nós a altitude, temperatura, tá? E cada camadinha, basicamente, no que ela comporta. A camada mais próxima da superfície terrestre que nós temos é a troposfera. É nesta camada que nós vamos encontrar, basicamente, o oxigênio para a sobrevivência do ser humano. Ela vai variar de 0 a 11 quilômetros de altitude e, conforme a altitude vai aumentando, a temperatura diminui. É nesta camada que nós vamos encontrar, então, os fenômenos meteorológicos, como chuva, nuvem, tá? Os aviões, eles vão voar entre a estratosfera e a troposfera, alguns na troposfera, outros, como jatos, já passam pela estratosfera, helicópteros e balões. Então, eles ficam nesta camadinha, que é a camadinha que nós estamos em contato. É nela que ocorrem as principais poluições da atmosfera, tá? Tudo está relacionado com essa primeira camadinha aqui, ó, que é a camadinha que é onde nós sobrevivemos. Na sequência, nós temos a estratosfera. Oi? Antes de tu continuar, tu falou que a atmosfera protege de asteroides. Você quis dizer quando a gravidade, tipo, desvia o asteroide ou quando ele entra na atmosfera que ele pega fogo e se debulha? Eu já vou chegar nele. Já vou chegar nos meteoros aqui. Ah, tá. Já vou explicar ele para ti. Depois, se tu tiver ainda dúvida, eu te esclareço. Pode chamar, tá? Sem problema nenhum. Gente, a estratosfera é a camada onde nós vamos encontrar um gás chamado ozônio. É aqui que ele tem a maior concentração. Então, ele vai variar de 11 quilômetros a 30 quilômetros de altitude. Então, ele fica numa média de 11 a 30 quilômetros, é esse gás ozônio. Ele serve para nós como se fosse um manto, um cobertor. É a partir dele que nós temos, então, o aquecimento da superfície terrestre, nós temos aquele efeito estufa. Muitos falam que nós temos um furo na camada do ozônio. Não tem como você perfurar a camada de ozônio, tá? Porque ele é um gás. Agora, em decorrência do alto índice de poluição, de gases CFC, ele pode quebrar as partículas de ozônio. É o que ocorre em uma mancha, que dá para se dizer assim, que tem ali na região da Antártida, tá? Então, é essa quebra essas partículas de ozônio, tá? Não que haja um furo, é uma diminuição desse gás aqui. E ele se encontra nessa segunda camada, que é a estratosfera. Notem que aqui nós temos menos 55 graus. Conforme nós estamos aumentando a altitude, a temperatura ela vai subindo. Então, entre a estratosfera e a mesosfera, que aqui tem um errinho de português, ó, nós temos uma temperatura já de menos 5 graus. Então, ela vai variar em decorrência da altitude, também em decorrência do ozônio e da radiação solar. Só lembrando que muitas vezes, nem toda a radiação que é emitida contra a superfície terrestre, ela fica na superfície. Boa parte dela ela é refletida novamente para o espaço, que é o albedo, que é onde ela bate e reflete, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. A mesosfera, que é essa camada aqui, ó, tá? Que ela vai, então, em relação à superfície terrestre, até ela nós temos em torno de 50 quilômetros de altitude. Por que ela protege a Terra dos meteoros? Notem que a temperatura dela é menor. Então, quando o meteoro ele adentra as camadas aqui, a superfície, as camadas da atmosfera, ele vai chegar ele entra com uma temperatura muito quente. E quando ele chega nessa camada, ele sofre um choque térmico e ele se quebra. Então, por isso que muitas vezes o meteoro ele vem em direção à crosta, à superfície terrestre, porém ele se fragmenta em pequenos pedaços, ele se espalha. Muitas vezes, em vários espaços, eu vou encontrar pequenos fragmentos desses meteoros, porque ele se quebrou nessa região onde eu tenho uma mudança drástica de temperatura. Tá? Então, ele tem essa função também. Seguindo a lógica, eu tenho a termosfera,
tá? Então, aqui o ar, ele já começa a ficar mais rarefeito. Notem que as temperaturas já mudam drasticamente. Então, elas estão muito próximas a 1000 graus de temperatura, tá? Então, essa é a função, esse choque térmico que faz com que haja fragmentação dos meteoros. É na região da termosfera, então, que eu vou encontrar a tal da aurora boreal. Então, a aurora boreal e a aurora austral. Tem as duas auroras, que são aquele magnetismo encaminhado pela radiação solar e que eles formam aquelas cores diferentes quando as temperaturas estão muito frias, principalmente nas regiões polares que a gente consegue observar ela. Não é algo que eu consiga ver assim facilmente, tá? Mas ocorre por quê? Porque o magnetismo da Terra vai atrair todo esse vento solar para as áreas magnéticas. Com maior frequência na aurora boreal, só lembrando que boreal é o norte e austral é o sul, tá? Na aurora boreal, porque eu tenho o norte magnético da Terra, que está na região do Canadá, que nos últimos tempos acredita-se que ele esteja sofrendo uma mudança e esteja migrando para a região da Sibéria, na Rússia. Mas isso está ocorrendo uma análise para se chegar a essa conclusão. Diverge do norte geográfico. O norte geográfico que a bússola aponta, tá? Ele está migrando para a região norte magnética da Terra. Não é a mesma do GPS. Tem essa divergênciazinha. Tem um cálculo que eles fazem, está em torno de 1000 quilômetros, um pouquinho mais de 1000 quilômetros de distância entre o norte magnético e o norte geográfico da Terra, tá? Então é essa regiãozinha que eu também vou encontrar e vou conhecer a tal da ionosfera. Também posso encontrar essa denominação aqui no lugar de termosfera. Então, porque eu tenho muito íons frequente e é nessa área que eu tenho aquelas ondas de rádio que se propagam. Então, é nessa camadinha que eu tenho a difusão da comunicação também. E, por último, nós temos a exosfera, que já vem de saída, de êxito, tá? Então, nessa área eu vou encontrar os satélites espaciais. Nós não temos, então, uma propagação muito grande devido do calor por conta do ar ser mais rarefeito. Só lembrando que nessa área as temperaturas elas podem se tornar maiores, como vocês podem observar de 1000 graus, tá? Mas ela já está a 650 quilômetros de altitude em relação à superfície terrestre. Então, cada camadinha dessa, ela vai trazer para nós uma significatividade e uma mudança de temperatura. Então, por isso que é importante eu compreender essa dinâmica aqui, ok? Vem para nós agora aquela ideia de... Oi? Só uma coisa, onde que os gases poluentes ficam na troposfera? Troposfera, que é onde eu vou ter os fenômenos meteorológicos. A gente vai ver daqui a pouco chuva ácida, inversão térmica, tá? Mas ela ocorre toda nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? Tem um ponto favorável, tá? Que é onde eu tenho oxigênio também, então todos esses fenômenos vão ocorrer aqui em cima, tá? Que é a parte superior da troposfera aí. Gente, se eu perguntar para vocês agora, como que tá o clima? Quem poderia me dizer como que tá o clima agora na sua casa? Quem teria aí a expertise de explicar para mim como que tá o clima na sua casa? Eu vou arriscar, aqui tá frio e chuvoso, nublado. Beleza, mas tá. Quem mais? Aqui Jarley, tá. pode... Não chove há uns dias e tá seco. Ah, então o clima está seco. Beleza. Jarley, como que tá o clima aí na região próxima a Planalto? Eu não sei se o Jarley está ainda na aula, eu não consigo visualizar. Pois bem. Gente, e o tempo? Como que tá o tempo na casa de vocês? Ele respondeu, o Jarley respondeu no chat que tá seco, o João Vitor falou que o clima aqui está normal, só o tempo que muda. Beleza? Então, basicamente, quando a gente liga a TV, a gente vai assistir a previsão do tempo, tá? Por que a previsão do tempo e não a previsão do clima? Por todos vocês, basicamente, boiaram na maionese, tá? Por quê?
O tempo ele é uma condição momentânea. O tempo muda, o clima não muda. O tempo é aquele... Por exemplo, hoje à tarde eu estava em Kennedy dando aula. Em Kennedy choveu. Aqui onde eu moro, no Petrópolis, não estava chovendo. Logo depois que eu saí de Kennedy, lá já tinha sol. Aqui começou a chover. Então, o tempo ele é uma condição atmosférica que ele muda de lugar para lugar e ele é muito variável. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, ó. Ou raios, ou com sol, ou nublado, enfim. Curitiba faz as a temperatura, chuva, de 4 estações no mesmo dia. Então, o tempo muda muito em Curitiba. Tá? Por exemplo, meu irmão mora lá e agora à tarde choveu e deu um pouco de pedra, a granizo, que a gente chama, aonde ele mora, que é no centro de Curitiba. Já nas regiões metropolitanas, para quem acompanhou, até mesmo possa ter visto, choveu muito granizo, pouca água e muito granizo. Tá? Então, o tempo ele muda, ele é muito variável. Já o clima não muda tão fácil. Para nós termos um clima definido, há necessidade de um estudo de mais de 30 anos, identificando todos os dias as condições do tempo. Ou seja, eles fazem um estudo de todo o tempo, se chove com frequência, se tem muita seca, se a temperatura está muito alta ou muito baixa, durante 30 anos. E daí eles vão definir a característica daquele espaço e vão dizer qual o clima que vai predominar naquela região, tá? Então, quando alguém perguntar para vocês como está o tempo, aí vocês podem dizer que está chuvoso, está frio, está calor. Agora, se alguém pedir para vocês qual que é o clima não muda. Basicamente, o nosso clima é o subtropical, aqui onde a gente está, tá? A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho melhor sobre isso. Então, basicamente, para mim definir o clima, que é esse conjunto de tempos, eu preciso levar alguns fatores como ponto-chave. Primeiro que eu vou elencar para vocês aqui é a temperatura. Tá? Então, a temperatura, basicamente, ela é indicada pela quantidade de calor que vem em direção à superfície terrestre. Nem sempre a quantidade de calor que é refletida é a quantidade de calor que eu sinto. Tá? Boa parte da radiação, ela é refletida e fica absorvida no ar. Por isso que muitas vezes dá aquela sensação de abafado. No entanto, e é comum nós observarmos que dá aquele reflexo que a gente fala, aquela réstia. Aquilo é o raio solar sendo emitido novamente para a atmosfera, que ele pode aquecer. Se eu tenho muitas nuvens, por exemplo, as nuvens podem barrar esse albedo, que é esse reflexo que volta à atmosfera. Todavia, boa parte dessa radiação ela é emitida novamente para o espaço. Tá? Então, basicamente, ele é fator preponderante para o efeito estufa. O efeito estufa ele não é um ponto negativo, tá? Ele é um ponto positivo. No entanto, se eu tiver um aumento drástico da temperatura na superfície terrestre, basicamente aí sim não vai ser bacana. No entanto, eu preciso ter esse aquecimento da superfície para que haja sobrevivência. Claro, eu tenho que ter umidade, eu tenho que ter vários fatores que vão contribuir para que eu tenha uma vida bacana, tá? Uma média aí de 15 graus no planeta todo. Aos pouquinhos ele está aumentando, está mudando por conta do aquecimento que está ocorrendo. Mas a média seria de 15 graus, isso do planeta inteiro, tá? Então, outro ponto que a gente tem que analisar são as médias térmicas diárias ou mensais, tá? Então, eu somo, quando eu vou fazer essa análise de média térmica, eu somo as médias e divido pela quantidade de dias, ou se eu for fazer por mês, eu divido por 12, que é a quantidade de meses, tá? Então, é a média de temperatura. Para mim chegar na média, basicamente, eu vou ter que pegar a máxima, que é a temperatura mais quente que chega naquele dia, e a temperatura mínima que pode chegar. Se eu deduzo ela, eu vou ter uma média, tá? Aqui, muitas vezes, eu vou chamar de amplitude térmica, que é a diferença entre a minha máxima e a minha mínima. Em alguns locais mais próximos ao mar, rio, esse tipo de coisa, a amplitude térmica não é tão grande. Agora, quando eu estou em áreas mais interioranas, continentais, aí sim eu tenho uma temperatura máxima e muitas vezes muito alta e uma mínima muito baixa, fazendo com que a minha amplitude térmica seja bem significativa, tá? Seja significativa e ela é medida através de graus
Celsius aqui para nós. Então, nós temos aí um termômetro que vai medir para nós, e ele vai representar, então, 100 graus é a temperatura de ebulição da água, então, ele tem esse cálculo que ele faz, que diverge um pouquinho do Fahrenheit, que é uma unidade de medida mais utilizada na região europeia, na América do Norte, enfim, tá? Como eu falei para vocês, nem sempre a temperatura que vem em direção à superfície é a temperatura que eu sinto, tá? E muitas vezes eles falam muito no jornal da sensação térmica, que ela diverge muito da temperatura que está sendo emitida, porque tem vários fatores que aumentam a temperatura na superfície terrestre. Concreto, vidro, ferro, carro, poluição, isso aumenta a temperatura, ok? Professor, então Oi. o certo seria dizer do efeito estufa que os gases poluentes, eles quebram as partículas da... Esqueci o nome da... Como é Da que é camada de aquela... ozônio? da camada do ozônio, e com isso entra mais radiação? Não, é que assim, ó, a camada de ozônio, ela serve como um protetor para a radiação que vai adentrar. Se nós não tivéssemos a camada de ozônio e toda a radiação fosse enviada diretamente na superfície terrestre, nós não estaríamos aqui porque já não existiria vida. A temperatura seria muito alta. Então, ela freia a entrada dessa radiação, tá? Quando a radiação passa pela camada de ozônio, nem toda ela fica presa na superfície. Muitas vezes, essa radiação ela é expelida de volta. Se eu tenho na troposfera um aumento de poluição, tá, que vai deixar as nuvens mais densas e impedir com que essa radiação volte para a superfície, para o espaço, e ela fique presa ali, automaticamente eu tenho um aumento de temperatura. Tá? Então tem essa questão para se analisar. Ah, o furo lá na Antártida está ocorrendo derretimento das geleiras, tá? O planeta em si está aumentando a temperatura. Uma das consequências desse aumento da temperatura é o derretimento das calotas polares. E daí, com o passar do tempo, a gente vai ter um volume maior de água nos mares e oceanos por conta desse derretimento. Claro, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, uma cidade só não ocasiona um aumento da temperatura do planeta. É um conjunto de fatores. Então, adentra ali um processo de industrialização, emissão de gases poluentes, através de queima de combustível fóssil, através das chaminés das fábricas expelindo, então, muito fumaça com gases tóxicos, até o arroto da vaca, para vocês terem uma noção, por ela produzir aí o metano, ela vai quebrar as partículas de ozônio em grande quantidade, tá? Então, tudo isso é fator preponderante, ok? Gente, umidade, tá? Outro ponto relevante para nós compreendermos. Então, nós temos as nuvens, que são partículas, tá? Minúsculas partículas líquidas ou em forma de gelo, dependendo da formação da nuvem. Então, as nuvens elas têm tamanhos diferentes, baixa, média e alta, altitude, vai variar em decorrência da quantidade de vapor, da onde ela se formou. A stratonimbus, que se nós observarmos aqui, ó, stratus, que são as mais baixinhas, a nimbus stratus, que vai ocasionar chuva, a nuvem cúmulos, que é aquela que a gente olha muitas vezes, parece que tem um cordeirinho, uma ovelhinha, um bichinho, tá? Essa é a nuvem cúmulos, tá? As nuvens mais altas, como por exemplo cirrocúmulos, elas não trazem chuva, até porque quando elas começam a chover, a precipitar, por estarem muito alta, ela não chega na superfície, tá? Essa gotícula d'água. E a cumulus nimbus, que é a pior de todas, que é aquela que causa o temporal, que é aquela, parece uma bigorna quando ela se forma, ela se produz. Então, se vocês observarem, ela é bem alta, ela tem mais ou menos 8 quilômetros de extensão da superfície até o final dela, tá? A cirrostratus está bem alta, e muitas vezes vocês vão observar em redor do Sol, em redor da Lua, que tem um halo, tá? Esse halo, basicamente, é gelo que está se formando em redor aqui, ó, por ela estar numa altitude bem significativa, e muitas vezes, olhando em redor do Sol, em redor da Lua, você vai ver esse halo que se forma, é a cirrostratus, tá? Então, varia em decorrência da altitude. Nevoeiro e neblina também fazem parte da umidade, só lembrando que eles divergem, que são condensações de vapores da água na atmosfera. Então, o nevoeiro,
ele traz para nós uma visibilidade do horizonte inferior a 1 quilômetro, então ele fecha bem, tá? Muita névoa, e a neblina eu já tenho uma visibilidade maior, tá? Superior a 1 quilômetro. Então tem essa diferença de neblina e nevoeiro aqui. E muitas vezes, quando chove, a gente já nota que sobe aquele nevoeiro no meio das florestas, em cima dos lagos, dos rios, até mesmo do asfalto. Tudo isso é gotícula d'água, é vapor d'água que ele vai condensar, vai precipitar novamente. Então é o ciclo d'água que a gente consegue identificar nessa lógica aí. Trago para vocês, então, orvalho, que é outra característica de umidade do ar, então é a condensação do vapor da água sobre o solo. Gente, o orvalho não cai, tá? O orvalho ele se forma em cima da superfície. Então, muitas vezes, é aquela condensação da umidade que já está na atmosfera. E em madrugadas mais frias, em noites mais frias, ela vai se formar em cima da grama, da casa, enfim. Ok? Temos a geada, que basicamente é a sublimação do vapor da água. Então, basicamente, ele vai congelar em temperaturas iguais ou inferiores a 0 grau. Então, ontem, para vocês terem uma noção, com todo o calor que nós tínhamos aqui em São Joaquim, na região aí mais da Serra de Santa Catarina, nós tínhamos geada para contentar o pessoal. Neve, que também é uma cristalização do vapor da água em altitudes bem significativas, só lembrando que divergem muitas vezes da chuva congelada, tá? A chuva congelada, ela vai congelar em altas altitudes, ela congela a gotícula d'água, tá? Que diverge do floco de neve, tá? Então a temperatura para quem já participou, quem já viu, quem já sentiu a neve, diz que não é tão baixa a temperatura quando ela se forma, tá? Então muitas vezes é comum nós observarmos a chuva congelada e não a neve. Tem vários fatores que podem mudar aí a característica, a altitude, esse tipo de coisa. E o granizo é diferente de granito. Muitas vezes a gente pode choveu granito. Não choveu granito nada. Granito a gente tem na churrasqueira, ou um pedaço de carne, tá? Granizo é o gelo que vai se formar em decorrência desse transporte das gotículas d'água para as camadas mais elevadas e mais frias. Então, nós temos essas correntes convectivas que quando temos a ascensão do calor para as áreas mais altas e que ele vai formar esse gelo quando ocorrer o choque entre as duas massas aí. Chuva, nós temos basicamente 3 tipos de chuva. Juliana, chuva... na verdade eu tenho uma dúvida aqui, que agora acompanhando a aula aqui. A neve, ela é meio que um isolante de temperatura, mais ou menos, eu não sei. Porque eu tenho alguns casos de pessoas que acabam ficando presas nas montanhas e acabam fazendo, então, pequenos abrigos ou se cobrindo de neve para manter a temperatura do corpo. Isso. Se você se pegar no meio da neve, se tu fizer um buraco e se fincar lá dentro, a temperatura é muito menor, muito maior do que se tu estivesse fora. Por quê? Porque fora tu tem o ar, tem o vento que vai carregar o frio. Então, automaticamente, vai ficar mais gelado na parte externa, por isso que muitas vezes, tu estando na neve, tu não sente muito calor, muito frio. Por isso que o pessoal costuma muitas vezes fazer boneco, brincar na neve, se jogar na neve, e diz que não é muito frio, tá? Então, tem vários elementos, como eu falei para vocês antes, a altitude varia, vento varia, tudo isso pode ser fator preponderante. Como diz o Adnan, isolante térmico. Se tu entrar dentro da neve, se você perder em algum lugar e precisar pernoitar, cava um buraco e fica lá dentro. A temperatura é muito maior, ela vai manter a temperatura ali dentro, ela vai servir como um cobertor para ti, tá? 3 tipos básicos de chuva: convectiva, orográfica e chuva frontal. Tá? Então, basicamente, nós temos a chuva convectiva, é quando eu tenho a ascensão do calor, dos ventos quentes, vapor quente, só lembrando que tudo que for mais quente sobe e tudo que é mais frio desce. Por isso que quando tu for ferver a água na chaleira, o vapor sobe. Quando você for abrir a porta do refrigerador, do freezer, da geladeira, aquele vapor, ele vai descer em direção aos pés, porque ele está mais pesado, tá? Então, basicamente, o ar quente sobe, ele vai levar a umidade do lugar onde ele se formou,
que é chamado de evapotranspiração. Por que evapotranspiração? As plantas suam, o animal sua e a água sua. Esse suor é vapor d'água, que é carregado pelas massas de ar quente e quando ocorre o choque do quente para o frio, eu tenho a chuva. Tá? Chuva orográfica, que também é conhecida como chuva de relevo, é aquela chuva que ela vem por cima do mar, carregada de umidade, e ela se choca com algo que barra ela e não permite com que ela transpasse essa região. Isso ocorre no Nordeste brasileiro. Tá? Quando a umidade vem ali no Oceano Atlântico e ela bate no Planalto de Borborema, ela vai precipitar antes. Por isso que no litoral nordestino eu tenho chuvas regulares e no interior do Nordeste não tenho. Tá? Nós vamos chamar de barlavento, que é essa umidade que vai levar com chuva. Esse vento que está carregado de umidade que vai precipitar. Automaticamente ele chove antes. Quando as nuvens, elas condensaram tudo, precipitaram tudo que ela tinha nessa região, vai sobrar apenas o calor, o vento mais quente. E daí ele não tem mais umidade. E daí sim ele fica mais leve, ele transpassa o relevo e ele vai ter uma característica que a gente chama de sotavento. Tá? Aqui eu não tenho mais chuva, eu não tenho mais umidade. Então, por isso que no interior do Nordeste, um dos fatores é as chuvas orográficas, que são as chuvas de relevo, ok? E, por último, nós temos aqui a chuva frontal, que ocorre muito quando a gente vai para a praia, que muitas vezes o tempo fecha do nada, chove, depois sai o sol. É quando eu tenho um choque de duas massas diferentes, a massa de ar quente e a massa de ar fria, tá? Então, quando elas se encontram, a quente, que é mais seca, e a úmida, que é mais fria, que vem por cima do oceano, depende, tá? E ela vai precipitar e automaticamente ela vai, depois que ela descarregar toda a água que ela tem nela, fica tudo certinho, dá para curtir uma praia de novo. Então, isso é muito comum no litoral, quando eu tenho essas chuvas frontais, porque eu tenho um choque de massas quentes e frias. Como eu falei para vocês antes, o ar... Professor, só uma coisa. Oi? Tem uma ou duas dúvidas. A primeira, você falou que tem uma nuvem que fica bem altas, né? E, Sim. tipo, que ela se condensa em gelo. Como é que esse gelo não cai? Tipo, ele é muito pequenininho? Porque como ele não tem tanta umidade, quer ver? Vamos voltar aqui nas nuvens aqui. Ó. Se você observar, as nuvens mais próximas à superfície, elas têm corpo, elas têm tamanho. E as nuvens mais altas, elas não têm tanto tamanho. Tu pode ver que elas são traços, elas são pequenos foquinhos. Por que isso ocorre? Porque eu não tenho tanta umidade em alta altitude. Então, automaticamente, eu não tenho tanta água, tanto vapor da água nessas nuvens. Então, quando ela precipita por estar muito alto, automaticamente, se as temperaturas aqui estão mais elevadas, ela vai virar vapor de água de novo. E daí ela faz parte, ela vai compor a troposfera, pode compor uma nuvem novamente, tá? Tem mais alguma? Sim, professor. Você falou que tem um tipo de chuva que não ultrapassa, que uma coisa que bara ela, né? Isso, relevo. Mas por que ela não consegue passar? Por conta do peso, as nuvens elas são pesadas. Ah, Tá? Quanto mais escura a nuvem for, mais carregada ela está. Carregada de vapor d'água. Então, automaticamente, ela tem um peso maior e o vento, por ela estar pesada, não consegue fazer com que ela transponha esse relevo. Então, automaticamente, ela vai precipitar antes de transpor. Porque, claro, aí tem uma questão de massas de ar, tem questão de vento, que logo mais a gente vai observar ali, questão de pressão atmosférica. Mas ela não consegue transpor por conta desse peso que ela vai ter. Tá? E ela vai precipitar antes. Então, é como tem aqui no desenho aqui, ó. Então, ela vai chover antes, porque ela não consegue transpor. Quando esgotou todo o vapor d'água que tem aqui, ela consegue passar bem tranquilo esse relevo aí. Ok? professor, aproveitando, ó, é verdade que dizem que uma chuva não consegue atravessar um rio? Como assim? Tipo, uma nuvem não consegue atravessar, tipo, quando tá chovendo, ela não consegue atravessar o rio por causa de uma pressão. Nunca ouvi falar nisso. Porque é comum você ver... Se chover num determinado espaço que tem um rio, automaticamente ele vai passar por cima
normal. Mas essa pergunta é interessante, Juliano. Eu também já ouvi falar disso. Eu nunca ouvi falar disso. Aqui na nossa cidade, mais no interior, quando a gente consegue ver, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a gente percebe que lá tá chovendo e para cá não tá. E Ah, não, aí mas eu aí, não sei se é senso comum, deve ser alguma coisa de senso comum que não, mas isso explica mas dessa daí forma. tem relação com as nuvens, tem relação com o vento, mas não vejo relação com o rio. Sim. Por exemplo, eu moro aqui no Petrópolis. Eu consigo ver de manhã cedo, quando eu tenho uma mudança de temperatura, bem próximo, olhando para a direção do Rio Grande do Sul, que tem uma formação de um nevoeiro bem em cima do lago da usina, por exemplo. Tá? Mas eu consigo ver do outro lado, por cima desse nevoeiro, em algumas vezes não. Então, são vários fatores que fazem com que eu tenha chuva num determinado espaço e outro não. Porque pode ser que daqui a pouco chova aqui na minha casa, mas na casa de vocês não chova. Porque eu tenho muito vento, por exemplo. Hoje à tarde ventou muito. Choveu muito depois do vento. Agora, se não tivesse o vento, daqui a pouco choveria muito mais. Porque toda essa chuva que poderia cair sobre o nosso município pode ter sido levada para outros espaços, se dissipando em decorrência do vento. Então, o vento é um fator preponderante para isso. Tá? Gente, pressão atmosférica, basicamente, ela ocorre por conta do peso que todos esses gases eles impunham sobre a superfície. Quanto mais próximo do solo, tá, a minha pressão ela é maior. Tá? Então, aqui, ó, altitudes baixas, alta pressão, maior densidade. Tá? Então, tudo que está direcionado sobre a superfície, ela tem uma pressão maior. Tá? Então, eu vou chamar de alta pressão. Tudo que está em locais mais altos, de maior altitude, a minha pressão atmosférica é menor. Automaticamente, eu tenho os gases eles ficam mais juntinhos. Automaticamente, o meu ar é mais rarefeito. Tá? Eu tenho uma menor densidade do ar, ele é mais pesado na questão assim de eu respirar. Não sei se algum de vocês daqui a pouco já viajou de avião. Você sabe que quando o avião está levantando o voo, o nosso ouvido, muitas vezes ele tranca. Tá? E depois, conforme ele baixa, que ele troca, que ele vai descendo em direção para pousar, o nosso ouvido pode trancar de novo. Porque eu tenho mudança de pressão atmosférica. Então, de regiões de maior altitude para regiões de menor altitude. Claro, a pressão atmosférica ela vai diverger por conta de temperatura, por conta de volume de massa de ar, por conta de densidade. Por isso que ele não é constante. Então, essa pressão atmosférica, tá, é a força exercida pelas massas de gases sobre a superfície terrestre. Então, quem já assistiu o filme Everest, ou já ouviu falar que o pessoal escalou Everest, eles têm que, em alguns pontos, dispor de cilindro de oxigênio, porque o ar é mais rarefeito. A temperatura é menor, o ar fica mais pesado, o oxigênio ele vai reduzindo, e as pessoas necessitam desse auxílio aí para poder escalar o Everest aí. Então, as mudanças de pressão atmosférica estão relacionadas a isso. Tá? É o peso exercido. Basicamente, essa pressão atmosférica ela vai interferir nos ventos, tá? Porque o vento ele é um ar em movimento. Tá? Então, deixa bem grifado aqui, ó. O vento é o ar em movimento, que ele vai diverger em decorrência da pressão atmosférica. Basicamente, a temperatura é um elemento importante para a formação do vento. Então, nós vamos observar que em regiões de altas pressões atmosféricas, são áreas mais frias, tá? Onde eu tenho mais ar concentrado, porque eu tenho uma atração gravitacional para as regiões polares. Basicamente, ele se torna mais pesado, dá para se dizer assim, tá? E nós temos áreas de baixas pressões, que é áreas mais quentes. Nós já vamos ver no mapa seguinte aí. Então, basicamente, baixa pressão atmosférica, eu tenho áreas mais aquecidas. O vento, o ar em movimento, ele vai formar um movimento de ciclone. Então, se vocês observarem nesse esqueminha primeiro aqui, ó, a gente dispõe aqui para vocês
do esquema da formação do vento. Então, o vento ele gira nessa direção. Tá? Então, ele vai formar um ciclone. Pode ver que a letrinha B aqui, ó, de baixa pressão atmosférica. Observando num esquema melhor, ele vai ter a ascensão do vapor da água. Ele vai ter a ascensão do ar mais quente, basicamente. Já em áreas menos aquecidas, eu tenho uma alta pressão atmosférica e eu tenho um anticiclone, ou seja, o ar ele vai se dissipar. Ele vai vir de cima para baixo e ele vai se dispor, vai se transpor. Tá? Então, basicamente, em áreas mais frias, eu vou ter uma alta pressão, uma formação de anticiclone, ok? Nesse mapa que a gente observa a circulação geral da atmosfera, nós conseguimos identificar, então, um pouquinho melhor esse esquema de alta e baixa pressão. Em áreas mais frias, tá? Esse esqueminha de baixo também é bem bacana de observar. Eu tenho uma alta pressão atmosférica, tá? Então, ela vai ser direcionada para as regiões de latitude em média de 60 graus. Automaticamente, eu tenho o contravento, o vento do oeste que migra contra ele. Então, eu tenho nessas áreas aqui, ó, maior volume de nuvens. Tá? E muitas vezes eu tenho uma umidade maior aqui, porque são ventos que são direcionados e se encontram nessa região. Convergência de vento, que a gente chama de célula polar. Já entre a célula polar aqui, a célula de 60 de latitude até o 30, tem mais ou menos a célula de Ferro, tá? Onde que eu tenho os ventos de oeste. Então, se vocês observarem, eles convergem para cá, tá? Mas eles vão fazer o quê? O vento mais quente, ele vai subir. Olha aí, ó. A ascensão do calor, choque com massas mais frias, precipita. Então, nessa área, eu tenho um acúmulo de nuvens e automaticamente eu tenho um número maior de precipitações, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, então, de ventos alísios e contralísios, tá? Os ventos alísios são aqueles ventos que eles saem de 30 graus de latitude e eles são direcionados para a linha do Equador. Então, automaticamente, essa célula de Hadley, que a gente chama, é quando eu tenho um aumento desses ventos, porque eles são direcionados à linha do Equador. Lembrando que as regiões próximas à linha do Equador, ou intertropical, eu tenho uma temperatura maior. Então, automaticamente, esse vento ele vai ser direcionado para essa região. Aqui eu tenho um aumento de temperatura. O aumento de temperatura faz com que esse vento quente com vapor que está carregado, ele suba, tá? Quando ele tem um choque com uma massa de ar mais fria, dos locais mais altos, automaticamente eu tenho um número maior de precipitação. Então, nessas áreas próximas à linha do Equador, claro que eu tenho que analisar vários elementos. Por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho floresta amazônica, eu tenho o rio Amazonas, faz com que haja um número maior de precipitação nessas regiões próximas à linha do Equador, tá? Quando ele precipitou, automaticamente ele vai subir a superfície e ele vai fazer esse círculo para descer novamente, tá? Que a gente vai chamar de contralísio. Então, alísio é quando ele se forma e sobe, e contralísio é quando esse vento quente ele vai ser direcionado às regiões próximas à superfície e daí ele já vira um vento, ele vai colhendo características da região onde ele se forma e vai se formar em alísio de novo, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, pega daqui até aqui, eu vou chamar de zona, tá, de convergência intertropical. Então, tem essa característica destes ventos que se formam e que são direcionados para a linha do Equador. Só lembrando uma coisa, a Terra faz esse movimento aqui, ó, de oeste para leste. Tá? Aparentemente, o Sol surge no leste. No entanto, os ventos se formam de oeste, a Terra gira de oeste para leste. Todos esses ventos, eles são direcionados para oeste. Vocês podem ver que as setas estão voltadas para cá, ó. Isso eu chamo de efeito Coriolis, tá? Que são os ventos que são direcionados. Então, para nós, ele está sendo direcionado para oeste, e quem está no hemisfério norte, ele já está sendo destinado para o leste. Então, tenho toda essa concentração e esse movimento que
tem característica por conta do movimento de rotação da Terra. Alguns ventos são periódicos e tem que se analisar muito o local onde ocorre, como, por exemplo, o clima de monções, que pega basicamente o sul da Ásia, sudeste da Ásia, leva muita chuva em épocas de verão e em épocas de inverno seca para algumas áreas da Índia. Climas, ciclones extratropicais, tropicais, furacões, tufões, que a gente já vai ver na sequência, a brisa do mar e os ventos locais, como o vento sul, aquele vento minuano, são características que são validados por conta de diferentes tipos de ventos que se formam em decorrência da circulação geral da atmosfera, tá? Só lembrando que a brisa do mar e a brisa da terra, elas são diferentes. Quem for à praia sabe que durante a manhã a água, basicamente, ela é mais fria, ela demora muito tempo para aquecer, e a areia e a superfície aquecem mais rápido, tá? Então, eu tenho uma mudança, o ar quente ele sobe, basicamente, porque ele se aquece mais rápido, resfria o ar se movimenta, tá? Que ele vai ocupando um espaço que já está sendo perdido, porque ele vai empurrar para cá, e esse ar frio vai descer, tá? Então, ele vai começar a esquentar aqui de novo. A partir do momento que a água, que esse vapor que se forma em cima da superfície do oceano se aquece, que no caso é à noite, ele vai fazer o contrário. Ele vai sair do oceano, ele vai resfriar o ar, ocupa o espaço do ar que está perdido, porque ele pressiona, ele empurra o ar frio, e aqui, durante a noite, na superfície terrestre, na parte continental, eu tenho uma temperatura mais baixa e a areia ela fica mais fria. Tá? Então, essa é a lógica da brisa. Durante o dia, eu tenho um aquecimento da superfície, e à noite eu tenho um resfriamento da superfície, porém um aquecimento das águas do oceano. Então, a lógica do deserto é essa. Durante o dia, muito quente, temperatura que pode chegar a 45, 48 graus, e à noite a temperatura é muito fria, que pode chegar a 0 grau, menos 1 grau, 5 graus. Só que, claro, o deserto é diferente porque o que produz essa mudança drástica, essa amplitude térmica, é a umidade que falta nessa região, porém, próximos aos oceanos eu tenho em grande quantidade. Tá bom? Professor, antes que tu Oi. continue, volta um slide. Esse Você podia explicar esse esquemazinho ali embaixo de novo, que eu não entendi muito bem, né? Tá, então assim, como eu falei para vocês, áreas mais frias são áreas denominadas de alta pressão atmosférica, tá? Áreas mais quentes, elas são chamadas de baixa pressão atmosférica, tá? Então eu vou fazendo um ciclo. Eu carrego vento que se choca com outro, por exemplo, aqui um chocou com um, outro chocou com outro. Esse vai trazer calor, tá? Ele se forma em áreas mais quentes, de baixa pressão. Quando ocorre o choque, precipita. O vento, ele vai subir sem umidade, ele vai se resfriar, e por conta da dinâmica que ele tem dessa circulação, ele vai voltar em direção à superfície, porque ele está pesado. Tá? Dependendo da lógica que nós vamos ter, então, que também tem relação com a região onde se forma, a umidade, até a própria pressão atmosférica, ele vai ser direcionado esse vento para outra região, por exemplo, de alta altitude, que é mais baixa, então aqui a pressão mais alta, com baixa temperatura, ele vai ser conduzido para as regiões de baixa pressão, que são regiões mais quentes. Então ele carrega consigo um monte de umidade, se ele se formar em cima do oceano, ele vai levar características da superfície, como vapores de rios, de florestas, esse tipo de coisa, tá? E eu tenho nessa região da linha do Equador uma baixa pressão. Eu tenho uma formação de ciclones tropicais porque eu tenho um número muito maior de umidade em decorrência do calor que se forma nessas áreas. Então, eu vou encontrar os ciclones em áreas próximas à linha do Equador, porque eu tenho um aumento de vapor proveniente do aquecimento das águas, da radiação que é direcionada para a região intertropical, e que eu tenho o centro dela, a linha do Equador. Então, automaticamente, ela vai precipitar
toda essa massa desses ventos, ela vai trazer muita umidade e muita chuva. Depois que ela precipitou tudo que ela tinha, ela vai subir sem nada, basicamente, tá? E ela vai voltar e ser pressionada e conduzida novamente em direção à superfície. Então, por isso que eu tenho alísio, o nome do vento que vem em direção à linha do Equador, e contralísio é o oposto dele, tá? Que é o que automaticamente aqui eu tenho um calor um pouquinho maior, porque eu estou carregando comigo tudo que se forma na superfície, e o contralísio é quando eu não tenho mais calor e automaticamente o meu vento ele está mais frio, automaticamente ele vai ser mais pesado, ele vai ser direcionado à superfície terrestre. Ok? Conseguiu compreender? Sim, agora eu consegui compreender melhor. Beleza, vamos lá, porque já é 8h30 e eu tenho bastante coisa. Eu vou pular isso aqui, vou pular isso... Antes que eu pule um slide, porque senão a gente não vai conseguir chegar em tempo, tá? Só para vocês entenderem. Furacões se formam nessas regiões, tá? Principalmente entre o Atlântico e o Pacífico. Tufões vão se formar nessas regiões aqui, ó. Tá? Então você não vai ver um furacão no Japão, tu vai ver um tufão. E eu vou encontrar ciclones tropicais, extratropicais nessa região. Tudo isso está relacionado com pressão atmosférica, está relacionado com vento. Tá? Então, a direção que o vento faz, até se nós observarmos aqui, ó, por exemplo, os furacões, vento do oeste vem, empurra para cá, condicionado ele fazer esse movimento, tem a região, então, próxima à linha do Equador, tem os ventos alísios, eles puxam e eles vão fazendo esse movimento aqui. Tá? Então tem toda essa lógica. Eu vou pular, porque senão não vai dar tempo de nós concluirmos. É o Ninho e a Laninha. Ali que tu pulou, e o tornado acontece aonde? Os tornados, eles vão ocorrer em regiões próximas à superfície terrestre. Também a gente vai encontrar o tornado aqui, tá? Só que o tornado eu tenho que levar em consideração umidade, calor. Por exemplo, o tornado que passou aqui próximo a nós, há uns 5, 6 anos atrás. Eu tenho várias características, tá, que se formam. É muito comum também nos Estados Unidos. Então, porque eu tenho os ventos muito rápido, acima basicamente de 500 km por hora, tá? Então, automaticamente, eu tenho vários fatores. Umidade, que vai manter esse círculo, esse movimento, esse vento girando e gerando outros problemas, grande destruição, esse tipo de coisa, tá? Gente, é o Ninho e a Laninha. A Laninha está castigando nós, tá? Basicamente, a Laninha, ela é o resfriamento das águas do Pacífico e o El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico. Tudo isso tem relação com os ventos que são direcionados, que são conduzidos, os ventos alísios. Se ele tem um vento um pouquinho maior, eu tenho o efeito da Laninha, tá? Porque ele resfria automaticamente, ele vai deixar, então, a célula um pouquinho mais alongada, que é a célula de Walter, e ele vai fazer com que, para as áreas, basicamente, por exemplo, aqui nossa sul, ele tira toda a umidade, porque ele é frio, ele não vai aquecer o oceano. Quando ele aquece o oceano, ele forma muitas nuvens e automaticamente ela conduz, por conta das células de ar, de vento, essa umidade em direção, por exemplo, ao sul do Brasil, que vai, no El Ninho, precipitar bastante, tá? Já na parte norte e nordeste, eu tenho muita seca durante o período do El Ninho. Já no período da Laninha, que é o inverso, então, o El Ninho aquece as águas do Pacífico e a Laninha resfria as águas do Pacífico. Então, a dinâmica do vento é muito importante, porque ela vai conduzir essas massas de ar que se formam no oceano e ela vai deflagrar características de países do sul, da Ásia, por exemplo, como nós aqui na América do Sul. Nós estamos sob o efeito da Laninha, tá? E acredita-se que até o primeiro trimestre do ano que vem nós ficaremos sob o efeito da Laninha. Então é um dos períodos, assim, dos problemas que está tendo uma maior duração dessa característica da Laninha, e para nós a quantidade de chuva vai ser muito menor aqui no sul do Brasil. Já na parte do Nordeste, nós vamos ter um aumento de umidade, um aumento de precipitação,
Por isso que hoje, se não me falha a memória, ontem à noite no jornal, disse que a previsão do tempo para o interior do Nordeste era de muita chuva e temporal no dia de hoje. É uma característica da Laninha. Então, muita chuva no Norte e Nordeste e seca nas áreas do centro-sul do Brasil. Então, por isso que a gente está observando que o milho não está se desenvolvendo, que o trigo não está se desenvolvendo, porque a gente não vê chuva. O ano que vem, nós vamos ter um aumento drástico no preço dos alimentos por conta de que a matéria-prima está sofrendo muito e vai sofrer durante esse período. Ok? Trago duas questões do Enem para vocês observarem. Tá? A primeira fala sobre os ciclones tropicais e a segunda vai falar sobre brisa. A primeira diz assim, ó, qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Nós estamos falando de ciclone, tá? Ciclone. Então, quais desses fatores é fator preponderante para que ocorra esse fenômeno? Primeiro, cobertura de vegetação de porte arbóreo. Árvore não tem nada a ver com ciclone, tá? Barreira orográfica com altitudes elevadas. Também não tem relação com chuva de relevo, com essa característica de barrar-se em algo por conta de choque de massas de ar. Também não tem, tá? Pressão atmosférica de diferença e muito acentuada, tá? Vamos deixar essa aqui separada. Superfície continental com refletividade intensa. Não tem essa dinâmica em decorrência de que eu posso ter áreas com vegetação, tá? E que muitas vezes ela não vai ter tanta reflexão de raios solares, tá? Também não tem ligação porque eu preciso analisar outros fatores, a não ser, não apenas a refletividade do sol, do aquecimento dessas áreas para compreender essa dinâmica. E correntes marinhas com direções convergentes, tá? Essas correntes marinhas também, elas não vão ter tanta influência, porque pode surgir em áreas de divergência dessas correntes marinhas, tá? Então, a questão que a gente tem que prestar muita atenção, que quando eu falo de ciclone, quando eu falo dessa dinâmica de formação, eu tenho que compreender que elas estão sendo direcionadas principalmente para essa área aqui, tá? Que é uma área de baixa pressão atmosférica. Então, eu tenho essa condução, esse aquecimento dessa área intertropical, tá? Essas mudanças de pressão atmosférica são fator preponderante para a ocorrência desses ciclones tropicais, tá? Então, tem essa questão da pressão atmosférica que deflagra o aquecimento das águas, tá? Aumento de temperatura, aquecimento das águas, formação de vapor, circulação de vento, tá? Ventos alísios, e automaticamente eu tenho a formação dessa característica, dessa trajetória dos ciclones tropicais. Então, eu vou encontrar em grande expressividade nessas áreas aí, ok? Já na questão 77, eu trago para vocês a questão da brisa. Essas brisas, como eu falei para vocês, elas vão diverger em relação ao aquecimento das águas do oceano e o resfriamento das águas do oceano, tá? Então, as brisas marinhas, eu tenho aqui as áreas mais quentes, tá? Que são de baixa pressão, e as áreas mais frias, um morninho durante o dia aqui de alta pressão. E já à noite eu tenho o contrário. Então, à noite eu tenho um resfriamento dessas áreas, as pressões elas são direcionadas, e aqui nessa região eu tenho um aquecimento dessas águas. Claro, a água não vai ferver, tá? Ela vai aquecer um pouquinho mais. Automaticamente ela vai produzir uma quantidade maior de vapor da água. A pressão, ela vai ser baixa. Então, durante o dia e durante a noite, tá? Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas, tá? Este processo é um resultado do quê? Tá? Então, essa formação dessa brisa, ela é resultado do quê? A uniformidade do gradiente de pressão atmosférica? Não. Se observarem, as pressões elas são diferentes.
uma é alta e outra é baixa. Então, já não é uniforme. Aquecimento diferencial da superfície terrestre, vou deixar essa questão separada. Nós observamos que um aquece mais rápido e outra resfria mais rápido em determinada parte do dia. Queda acentuada das médias térmicas. Também não tem relação, tá? Porque elas podem baixar e subir muito rápido em decorrência de vários fatores que podem ocorrer, como, por exemplo, a chuva, tá? Mudança de umidade relativa do ar. Também não tem muita relação com a questão da brisa, tá? Porque eu vou levar em consideração a formação desses vapores, tá? Essa característica que vai representar a brisa são os vapores que vão ser conduzidos pelo vento. E, por último, variações altimétricas acentuadas. O que são altimétricas? São regiões mais altas ou mais elevadas. Automaticamente, o relevo ele pode interferir bastante na questão de brisa. Aqui nós estamos falando de regiões litorâneas. Então, basicamente, eu subentendo que são regiões de planície, no caso dessa questão aqui, porque não traz para nós estrutura geológica. Então, de todas essas questões, a que mais se encaixa com a nossa lógica é o aquecimento, tá, de diferentes superfícies. Então, durante o dia, eu tenho um aquecimento maior dessas áreas continentais, e à noite eu tenho um resfriamento das áreas continentais e um aquecimento das águas oceânicas. Então, a resposta certa, neste caso, é a resposta B, ok? Gente, eu estou correndo um pouquinho porque eu tenho mais conteúdo e não vai dar tempo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta ou está muito difícil de compreender, abre o microfone e fala, professor, está muito rápido, mas eu preciso que vocês, para a gente vencer um pouquinho, senão não vai conseguir, ok? Fatores climáticos, tá? Que interferem, então, junto com temperatura, junto com pressão, junto com umidade, eu tenho latitude, tá? Que são aquelas linhas imaginárias que circundam a Terra, tá? E que estão relacionadas com a linha do Equador. Então, latitude na horizontal e longitude na vertical. Eu acredito que vocês já devem ter estudado isso aí lá nas coordenadas geográficas, conteúdo de primeiro do médio, sexto ano, tá? É bem bacana de compreender. Então, se eu estou muito próximo da linha do Equador, automaticamente é mais quente. Se eu estou em médias latitudes, eu já não tenho tanto calor e eu tenho uma mudança de temperatura que ela vai se tornar mais amena. E quanto mais próximas às altas latitudes, eu tenho uma temperatura mais fria, mais baixa, ok? Tenho altitude, que é outro fator preponderante. Então, conforme eu vou aumentando a minha altitude, eu tenho uma diminuição de temperatura, tá? Então, mais ou menos a cada 40 quilômetros de distância, a cada 100 metros, a partir disso, eu tenho uma queda de 0,6 graus Celsius de temperatura. Uma coisa que eu preciso lembrar, altitude. Eu levo assim em consideração o nível do mar até o ponto mais alto, e a altura, eu tenho que ter os dois pontos extremos para medir. Por isso que o Everest tem 8.848 metros de altitude, porque eu tenho o pico dele, mas eu não tenho eu não sei onde que começa a base dele. Então eu levo em consideração o nível do mar para chegar nessa conclusão, ok? Maritimidade. Já vem com a palavra de mar, então tem uma influência muito grande da água, tá? Então áreas mais próximas, o ar é mais úmido, tá? E eu tenho uma menor amplitude térmica. Por quê? Porque eu não tenho a temperatura tão baixa. É comum nós observarmos que, por exemplo, aqui para nós, próximos aos rios, não forma geada. Tem que ter uma geada muito forte para formar geada em áreas próximas, por exemplo, ao lago. Eu não vou ouvir falar de geada na praia, tá? Então, eu não tenho uma temperatura tão baixa quanto eu tenho no interior. Por quê? Porque eu tenho esse fator aqui, ó, que se sobressai, que é a umidade do ar. Então, esse fator é importante para nós entendermos que eu não tenho tanta diferença entre máxima e mínima nas regiões
de influência de água, de mar, de rio, de lago, esse tipo de coisa. Já a continentalidade, que é mais distante, fica mais adentrando o continente, eu tenho áreas mais secas. Então, o ar é mais seco e eu tenho uma amplitude maior. Eu tenho aqui a máxima bem elevada e a mínima muito baixa, tá? Porque eu tenho essa característica da umidade, que é um fator muito importante para nós entendermos essa lógica, tá? Então, por isso que eu digo que no deserto, durante o dia, é muito quente e à noite é muito frio, tá? Porque eu não tenho essa umidade do ar para me balancear a minha temperatura, ok? Massas de ar, gente. O que são essas massas de ar? Massa de ar, basicamente, é um conjunto, tá? Então, de vento que ele vai se formar em determinadas áreas e que vai ser conduzida para outras, levando consigo a característica do lugar onde se formou. Então, por exemplo, nas áreas próximas à linha do Equador, eu tenho uma massa equatorial, por estar próximo à linha do Equador, continental. Ou seja, ela se forma... Vou tentar fazer um traçado aqui. Ó. Ela se forma sobre o continente, mas ela está próxima da linha do Equador. Pela lógica de se formar sobre o continente, ela teria que ser seca. Todavia, eu tenho ali rio, floresta, que faz com que eu tenha um aumento de umidade. Então, ela é a única massa continental úmida, porque eu tenho esses elementos que trazem consigo essa característica. Tá? Então, ela é quente e ela é úmida. Então, essa é uma característica da massa equatorial continental, que, por conta do aumento da umidade e a condução dos ventos, ela pode ser destinada a outras áreas do território brasileiro, por exemplo, durante o verão, que transporta, não sei se alguém já viu falar, em rios voadores. Esses rios voadores são vapores da água que existem na atmosfera e que acredita-se que ele tem um volume maior do que toda a água que corre no rio Amazonas. Tá? Então, para nós, ele traz essa característica. Ele chega até nós, tá, em determinadas épocas do ano. Claro, vários fatores são preponderantes, mas esses rios voadores, eles são direcionados a regiões sudeste, sul, muito varia pela quantidade de vento, de ar e da umidade que se encontra, ok? Já no inverno ele fica mais reclusinho porque ele vai sofrer um impacto muito grande, que a gente já vai ver. Outra massa que temos no Brasil, massa equatorial atlântica, tá? Equatorial próximo da linha do Equador, atlântica que se forma em cima do oceano. Automaticamente ela vai ser quente e úmida. Ela vai levar chuva, em alguns casos aqui durante o verão para a região nordeste e norte do Brasil, tá? Já no período de inverno, ela é empurrada por uma outra massa que é fria. Então, automaticamente, ela vai ficar mais reclusa nessas áreas aqui, ok? Massa tropical continental. Tropical forma-se nas áreas intertropicais. Vamos tentar mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Tropical, está dentro do trópico, então automaticamente ela vai ser quente. E como ela é continental, ela vai ser seca. Então, ela vai se formar na região do Chaco paraguaio, nessas áreas aí, que ela pode até, durante o verão, ser uma das causas da seca que ocorre no Pantanal, que daí tem as queimadas, enfim. Por isso que, muitas vezes, essa seca que ocorre no Pantanal, na região centro-oeste, ela leva consigo características de uma massa tropical continental, ok? Massa tropical atlântica, tá? Então, automaticamente, tropical na região dos trópicos, tá? E atlântica vai levar consigo uma característica de umidade. Então, ela vai levar chuva para essas áreas durante o verão e durante o inverno, se ela tiver uma grande força, por exemplo, que o inverno não for tão significativo, ela consegue chegar também a essas áreas.
Só que agora o grande vilão, e para nós é meio jaguar aqui, porque ele traz o inverno, é uma massa polar atlântica. Tá? Polar, porque se forma no ar, na região antártica aqui. E a atlântica é porque ela vem por cima do oceano, trazendo essa massa de ar fria. Durante o verão, por ela não conseguir chegar nessas áreas, claro que tem a questão da inclinação da Terra, a questão de translação da Terra, ela não consegue chegar com grande expressividade. Todavia, e muitas vezes ela pode trazer aquela chuva para a nossa região, às vezes dá um temporal, influência também das massas de ar, que são condicionadas, direcionadas, tá? Agora, no inverno, aí sim, no inverno ela vai pressionar muito algumas massas e ela vai condicionar elas no seu espaço. Então, por exemplo, ela chega até a região próxima ao norte do Brasil, ela pode chegar à região do nordeste do Brasil, tá? Então ela vai levar essa característica de umidade, ela pode deixar essas regiões mais úmidas. Então é uma característica dessa massa de ar que traz consigo uma baixa temperatura, ok? Professor, só uma coisa, podia explicar o conceito novamente de massa de ar? Então massa de ar, isso, massa de ar é um conjunto, tá, de ar. Então, uma grande, ó, aqui, ó, grande proporção da atmosfera que se caracteriza ou individualiza-se pela quantidade de temperatura, pressão e umidade. Ou seja, é um conjunto de vento que se forma num espaço que é direcionado a outros espaços por conta desse vento e vai levar consigo características do lugar onde ela se formou. Temperatura, pressão e umidade. Tá? Se formou no oceano, úmida. Se formou no continente, tá? A característica, aí que é a pegadinha, tá? Se for a equatorial continental, ela é úmida. Agora, se ela for tropical continental, ela é seca. Tá? Porque eu tenho fatores que fazem com que a umidade daquela região se torne maior. E no caso da polar, ela vai levar consigo as baixas temperaturas para essas regiões aí. Ok? Gente, correntes marítimas também têm uma influência muito forte dos ventos. Então, as massas de ar, elas levam o ar, tá? E as correntes marítimas, elas vão... Esse ar, que vai aquecer essa água da superfície dos oceanos, vai levar consigo também uma característica do lugar onde ela se forma. Então, por exemplo, tudo que está de azul são correntes frias, correntes marítimas frias. Então, se formam nas regiões mais polares e que elas vão se direcionando às regiões intertropicais, tá? Então, por exemplo, corrente de Humboldt, está aqui nessa região aqui, ó, tá? É essa corrente responsável por conta da formação do deserto do Atacama no Chile, porque ela, como ela é mais pesada, ela não permite com que a umidade que vem aqui do Oceano Pacífico chegue, transpõe ela e precipite nessa área aqui. Por isso que aqui eu tenho o deserto do Atacama. Ela faz essa umidade, ela barra a umidade do oceano, faz precipitar no oceano, depois que toda a umidade saiu do vento, aí o vento ele é direcionado à região continental. Mas como ele não tem mais umidade, não tem como precipitar. E ele vai formar o deserto. Então aqui eu tenho alguns desertos que se formam aqui nessa região do Nordeste, tá? Eu tenho aqui as correntes canárias, que tá aí, eu tenho Namíbia, Kalahari, deserto do Saara nessa região. Notem que ela não deixa essa umidade, ó, ela vem, os ventos quentes com umidade para essa região, mas ela forma um bloqueio aqui, ó. Então aqui, como eu tenho o Saara, automaticamente eu não tenho a umidade proveniente do oceano, tá? Por conta dessas correntes canárias que se formam e impedem com que a umidade chegue nessas áreas. Há um tempo atrás, quando houve aquele vazamento de petróleo na região do Nordeste, ali no oceano, o pessoal disse que poderia ser petróleo venezuelano, tá? Só que a lógica de ser petróleo venezuelano e que viesse daqui para cá, não tem lógica. Por quê? Porque as correntes elas estão indo em direção ao hemisfério norte, elas não vêm em direção ao sul.
Então, se fosse petróleo venezuelano, ele iria em direção à América Central. Ele não viria para o Nordeste brasileiro. Então, essa dinâmica de ser petróleo venezuelano que foi direcionado por conta das correntes marítimas é mentira, tá? Porque a lógica é simples. O mar leva essa característica da formação dele com vento, corrente marítima, para o norte, não para o sul, tá? Então, eu tenho essa dinâmica das correntes marítimas que vão ter essa característica, por conta de mudança de temperatura, do aquecimento das águas, tá? Desse calor transportado, dessa umidade transportada, ok? Eu acho que eu não vou conseguir terminar os slides hoje. Gente, outra coisa que influencia no clima, vegetação, tá? Então, ela vai gerar evapotranspiração, as plantas, elas suam, elas evaporam a água que ela tem, tá? E ação antrópica, que basicamente, toda ação antrópica, ela vai ter como característica a identificação do aquecimento da área da onde ela foi afetada. Então, basicamente, eu tenho a inversão térmica, que é quando eu tenho uma mudança de ar. O fluxo normal é ar quente, ar frio, ar quente. O ar quente sobe, vai em direção à atmosfera, de boa. Já quando eu tenho uma inversão térmica, a poluição que se forma nessas áreas, por conta da queima de combustível fóssil, CO2, metano, enfim, ela faz com que o ar nessas áreas mais altas, ele forma tipo um bloqueio, um escudo. A temperatura está mais baixa. Então, como eu tenho esse bloqueio da baixa temperatura, a poluição não consegue transpor e subir. Ela vai bater aqui e, como tem um esqueminha, ela vai voltar ou ela vai pairar sobre as nuvens. Então, quem assiste, por exemplo, no final de tarde, aqueles programas jornalistas da Atena, esse tipo de coisa, que eles sobrevoam de helicóptero São Paulo, você observa as nuvens, tu vê que ela está bem cinza por cima, tem aquele nevoeiro que se formou, aquela poluição, aquela fumaça, tudo isso pode ser de origem de inversão térmica, tá? Por conta da alta emissão de poluentes no ar. Chuva ácida, um aumento muito grande aí do CO2 na água, também causado da queima de combustível fóssil. Tem as atividades industriais, que são, assim, nos dias de hoje, tem uma conscientização maior, mas no passado não se tinha. Então, não tinha tanto filtro nas chaminés. Então, todo aquele material, aqueles gases tóxicos, eles eram expelidos na superfície, contaminava a troposfera, e assim se vivia. Por exemplo, a Mongólia, no inverno, tem a capital mais poluída do mundo, tá? Porque eles queimam carvão, o carvão mineral no inverno para se aquecer, e aquele carvão mineral ele gera muita fumaça. Então você não consegue enxergar mais de 2, 3 metros à frente do teu nariz, basicamente, por conta da quantidade de fumaça que tem. Então eles removem grávidas, pessoas com problemas respiratórios da capital durante esse período, porque a única fonte de aquecimento deles é a queima do carvão mineral, e aquilo gera muito poluente no ar, tá? E atividades agropecuárias, eu destaquei aqui para vocês, então, a questão do gado, que ele vai gerar a emissão do metano por conta do arroto, os gases que ele produz, e automaticamente quebra as partículas de ozônio. Então, a pecuária é muito forte nessa prática da influência na formação do clima ou das poluições do clima. Ok? Professor, podia explicar o que é Para inversão vocês térmica? duas questões. Inversão térmica é quando eu tenho uma mudança de temperatura, tá? Inversão é mudança. Então, na lógica normal, o ar quente está mais próximo da superfície, acima dele eu tenho um ar mais frio, tá? E acima do frio eu tenho um ar mais frio ainda. Só lembrando que nós podemos chegar a menos 55 graus em elevadas altitudes, tá? Quando eu tenho a inversão térmica, essa mudança de temperatura faz com que o ar frio ele se inverte. Então, aonde eu tinha o ar quente, eu passo a ter o ar frio, porque ele fica mais pesado, tá? Ele vai descer em direção à superfície. E ele vai bloquear entre os dois, ar frio, o ar quente. Então, os gases eles não conseguem subir na superfície, tá, da atmosfera. Eles vão ficar pairando sobre a área
da crosta terrestre. Então, eu tenho um aumento da poluição nessas regiões pelo fato de que o ar frio, ele bloqueia a passagem dos poluentes para áreas mais elevadas. Por isso que eu tenho a inversão térmica. Inverte-se a temperatura do ar nessas regiões. Ok? Professor, mas ali no fluxo normal, o ar frio não devia estar embaixo porque ele não é mais leve? Só que assim, ó, só lembrando que tudo que está próximo da superfície terrestre eu tenho um aquecimento maior. As partículas de ar, elas são mais soltas próximo à superfície. Então eu tenho esse aquecimento. Claro, no esqueminha tu está observando que é uma cidade. Ali eu tenho concreto, eu tenho asfalto, eu tenho a poluição, eu tenho o reflexo dos vidros. Tudo isso aquece a superfície. Se eu for no interior agora, eu vou ter uma diminuição da temperatura, por exemplo. Vai ser mais frio, porque os elementos que compõem aquela área, ela absorve mais calor, tá? Já nas áreas urbanas, eu tenho uma reflexão desse calor. Ela não incorpora o calor, ela reflete o calor. Então, automaticamente, eu deixo aquela área mais quente, tá? Ela tem uma sensação térmica de maior temperatura por conta disso. Por isso que eu falei no início, nem sempre a sensação térmica é a mesma daquela expelida pela natureza, tá? Pelos raios solares. Gente, a nossa aula vai até 9 horas. O que vocês acham? Eu tenho mais alguns slides, vai passar uma meia hora. O que você sugere? Professor, quer gravar uma aula extra de novo? No YouTube? Vamos ver o que o pessoal... Eu preciso que vocês... Adnan, coordena para mim, faz favor, o chat ali, até que eu... Dei um feedback no chat pro Adnan, porque... Deixa eu só ver Juliano, uma coisa. até eu tenho compromisso agora, daqui a pouco, eu até coloquei aqui no chat, mas os alunos que vejam ali, podem ligar o microfone e falar por mim, né? Isso. Eu acho que vai ter mais uns 5 slides. Ele vai passar uns... Se nós correr um pouquinho, ele vai passar uns 20 minutos. A questão é no material extra para o pessoal assistir, né? Eu acredito que estão assistindo, né? Que é Sim, importante, né? eu só preciso que vocês me digam. Professor, pode passar um pouquinho do tempo ou não, tá? Gente, Eu preciso sair, Juliano, mas aí eu acho sim. que a Vitória também tá ali, ela pode dar uma... Não, mas bem tranquilo, tá? Aham. Mais 5 minutinhos, Tô daí... por aqui. Beleza. Tá, beleza. Gente, as regiões áridas e semiáridas, elas vão ter alguma característica de formação. Se vocês observarem esse mapa aqui, vocês conseguem ver as regiões desérticas que a gente vai encontrar no planeta Terra em si, tá? Diz assim, ó, no hemisfério sul, a sequência latitudinal, então, nessa sintonia aqui, ó, tá? Dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Por que não tem o deserto no Brasil seguindo essa lógica latitudinal, ok? A questão mais assim, ó, existência da superfície de intensa refletividade não tem lógica, tá? Não tem lógica dizer que só porque eu tenho reflexão de raios solares eu vou ter regiões áridas ou semiáridas. Já não fecha. Preponderância de altas pressões atmosféricas. Também não fecha porque eu tenho uma área de transição, tá? Então eu teria um aumento de nuvens, porque eu tenho os ventos do oeste que vão estar direcionados para uma área, eu tenho os ventos alísios que são direcionados para outra área. Então também utilizar só isso como fonte de resposta não fecha. Influência de umidade de áreas florestais. Vamos deixar essa aqui separada, ok? Predomínio de correntes marinhas frias, tá? Se eu tivesse um predomínio de correntes marinhas frias, tá? Automaticamente eu teria desertos aqui, tá? Porém, como eu tenho um predomínio de corrente marinha quente, eu não tenho essa característica desértica aqui, não é esse o fator. E ausências de massas de ar continental. Também não fecha porque eu tenho uma MTC aqui nessa área aqui, que é tropical continental. Então, a resposta certa para essa questão é a influência de umidade de áreas florestais. Tá?
Por que influência de áreas, de umidade de áreas florestais? Lembra que eu falei para vocês que existem os rios voadores, tá? E esses rios voadores, eles são conduzidos, essa umidade é conduzida por uma massa de ar equatorial continental e ela é direcionada para essas áreas aqui, ó, nas épocas do verão. Então, automaticamente, toda essa umidade, ela faz com que essas regiões aqui não sejam desérticas. Então, olha a importância que eu tenho da floresta amazônica no território brasileiro. Tá? Por isso que se fala muito em preservação da floresta amazônica. Não é só preservação porque só vai interferir no norte do Brasil. Ela interfere na dinâmica dos ventos, da umidade, basicamente todo o território brasileiro. Automaticamente, se eu tirar a floresta, aí eu posso ter um surgimento de um futuro, uma área futura semiárida no território brasileiro. Ok? Questão 87. Oi. Eu acho que a gente pode seguir, e aí quem não conseguir assistir a aula, vê só o finalzinho dessa, daí a gente posta ela completa, e quem já consegue, manda bala. Pode ser? Beleza, beleza. Eu aguento mais um pouquinho aí. Bem tranquilo. Vamos lá, gente. Questão 87. Traz para nós duas informações. Primeiro, um mapa, tá? Que ele vai trazer as mínimas das temperaturas nessas áreas do território brasileiro. E a segunda traz para nós um quadro que fala da umidade das regiões do território brasileiro nesta mesma data. Então, note que eu vou ter no norte do Brasil de 60% a 70% de umidade relativa. No Nordeste, de 90% a 100%, no Centro-Oeste, de 55% a 65%, no Sudeste, de 65% a 75%, e no Sul do Brasil, eu tenho um aumento de umidade que se equivale à região Nordeste. Notem que eu tenho aqui baixas temperaturas, e eu tenho nessa região aqui temperaturas baixas também para essa determinada época do ano, porque são temperaturas mínimas, tá? Notem que eu tenho essa questão muito presente aí de de mínimas, tá? Baixas temperaturas. Diz assim, ó, no dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar esse índice de umidade relativo nas regiões Nordeste e Sul? Por que eu tenho mais umidade no Nordeste e no Sul do Brasil neste período com baixas temperaturas? Por que isso ocorre? Altitude não tem nada a ver, porque não tem nada que vai barrar ou que vai definir a minha mínima, porque eu tenho uma discrepância de relevo em todas essas áreas aqui. Nada a ver. Vegetação, afetando a incidência solar, tá? Também não fecha, porque a vegetação não afeta na incidência solar. Se fosse, daqui a pouco, alguma coisinha aqui na floresta amazônica, até dá para você pensar. Porém, nessas áreas, não. Massa de ar que provoca precipitação, deixa separado aqui. Corrente marítima que atua na troca de calor, tá? Se eu for analisar, essa corrente marítima ela tem que ser única, tá? Então, ela vai trazer para nós mudança de temperatura nessas áreas aqui, porém, ela vai ser conduzida, ela vai conduzir uma característica para dentro do meu continente que não vai ter influência. Então, ela agiria nessas áreas oceânicas, não nas áreas continentais, tá? E continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura, tá? Aqui está trazendo para nós áreas litorâneas, de maritimidade, tá? Então, basicamente, quando eu estou falando em umidade, característica marcante que é trazida pela massa de ar, tá? Como eu falei para vocês antes, a MPA no inverno, ela vai empurrar, tá, as massas mais quentes dessas regiões. Como ela vem de baixo para cima, ela vai começar primeiro aqui no sul, e ela vai levando e empurrando as massas de ar mais quente, e ela vai trazendo chuva. Muitas vezes vai gerando essa chuva orográfica em alguns pontos, tá? Algumas chuvas frontais nas regiões mais litorâneas, mas ela vai trazer uma umidade maior para essas áreas. Então, no inverno,
essa massa polar atlântica, ela tem corpo, ela tem importância, ela tem influência, ok? Vou pular essa aqui, tá? Vou cair para o território brasileiro, que é mais comum de nós observarmos, então automaticamente eu tenho alguns climas. Lembrando que nós estamos numa região intertropical, mais próxima da linha do Equador, a minha amplitude térmica é menor, tá? Por quê? Porque eu não tenho baixas temperaturas como eu tenho aqui no sul. Então, a média ela vai girar de 15 a 16 graus em alguns lugares, de mínima, pode chegar a 30, 38, 40 graus de máxima. Nós aqui, durante o inverno, por exemplo, a temperatura pode ser negativa. Para eles já não é tão comum, tá, de observar. Nós temos a massa, o clima equatorial, tá, que pega essa região próxima da linha do Equador. Tem um nível de precipitação bacana, chove todo ano, baixa amplitude térmica, e as temperaturas são mais elevadas, em torno de 26 graus, uma média de temperatura, ok? Clima tropical, nós temos uma estação mais seca durante o inverno e uma mais chuvosa durante o verão, então o clima tropical basicamente típico, que a gente vai dizer, é o que está de rosa. Eu tenho uma influência das zonas de convergência intertropical, então aí eu tenho a questão dos ventos alísios, que podem trazer essa umidade ou não, dependendo da característica da superfície, tá? Tenho temperaturas mais quentes e eu tenho a amplitude, que é a máxima, e a mínima, variando de 5 a 7 graus. Tá? Então, tenho essa característica também para a gente se analisar, porque eu tenho uma influência dos rios voadores, das massas equatoriais continentais, e das massas secas das tropicais atlânticas ou continentais, que podem ter também. Tenho aqui o clima semiárido, que pega essa região interiorana aqui do Nordeste, que tem o polígono das secas, que eu tenho um baixo índice pluviométrico, são mal distribuídas e bem escassas, em torno de 600 milímetros ao ano. É muito pouco. Como eu destaquei para vocês, eu falei antes naquela questão, uma massa polar atlântica, ela pode provocar chuvas nessas regiões, tá? Porque ela vai levar consigo uma umidade, ela vai chegar aqui muito fria, muito carregada, tá? Mas ela vai ser conduzida, ela vai perdendo a temperatura, mas ela vai carregando consigo umidade. Então, eu vou ter chuva nessas áreas aqui. Tropical de altitude, acima de 800 metros de altitude, tem influência dessas massas, a tropical e a polar, tá? Vai gerar chuvas mais fortes, então nessas áreas roxas eu tenho essa característica, são áreas mais elevadas e pode ter geado e as temperaturas podem ser mais frias, por conta da altitude, tá? Tropical litorâneo, forte influência da maritimidade, eu tenho uma concentração grande de chuva no inverno, por conta dessa característica, desta umidade, as temperaturas giram em torno de 18 graus, e eu tenho um predomínio de chuva orográfica nessas áreas aqui, ok? Essas chuvas orográficas, como aquilo que a gente falou do Nordeste, então ela vai trazer essa característica do relevo aí. E o clima subtropical, que está abaixo do Trópico de Capricórnio, tem as 4 estações, dá para se dizer bem definidas, tem uma influência muito forte da massa polar atlântica, tem uma elevada amplitude térmica, então durante o verão é muito quente e durante o inverno é muito frio, principalmente nas áreas continentais. Pode ter geada, pode ter nevasca, tá? E também pode ter tornado por conta dessa mudança da amplitude, dos ventos, da pressão, e uma média de temperatura em torno de 18 graus, tá? Média de temperatura. Para nós entender os climas, eu tenho esse gráfico que eu chamo de climograma, tá? Esse climograma, ele traz para nós 2 informações. Nessa área, as temperaturas, e neste quadrante aqui, eu tenho os níveis de precipitação. Então, os gráficos de barra trazem para nós a quantidade de chuva, e esse outro gráfico de linha traz para nós a nossa temperatura. Então, eu consigo verificar épocas mais chuvosas, meses mais chuvosos, meses com maior ou menor temperatura, e eu posso definir meu clima. Por exemplo, esse climograma é de Manaus. Eu posso verificar que as temperaturas, elas variaram de 25,6, 25,7 graus
até mais ou menos 27,5 graus durante um ano. Já as chuvas, eu vou ter elas bem expressivas durante o verão, durante o outono. Eu tenho uma diminuiçãozinha de chuva, tá? Nas regiões aqui de junho a outubro já começa a subir novamente, tá? E eu tenho um aumento de precipitação de novo. Então, eu posso verificar que são climas quentes, tá? É uma região quente, porque as temperaturas são sempre elevadas. E como eu tenho chuva bem significativa, eu tenho essa característica de umidade, tá? Então, para mim, ler esse gráfico, eu uso essa característica. Então, essa aqui, para nós, eu vou trazer como última questão, e ela traz essa atividade para a gente interpretar, ok? Então, traz um climograma. Se vocês observarem, aqui são as temperaturas, e aqui são a quantidade de chuva em milímetros. E ela traz para nós algumas regiões do planeta Terra, e a gente vai identificar qual cidade é por conta dessa característica que a gente encontra aqui. Então, assim, as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressivas no climograma apresentam um clima típico de qual cidade? Tá? Primeira coisa que eu vou identificar, a temperatura mínima, galerinha, é menos 10 graus. Então, isso que eu tenho que ter muito presente, analisar os dois lados. Temperatura mínima sempre é uma coisa que eu tenho que analisar, e a quantidade de milímetro, que é até onde a minha reguinha vai. Então, nesse caso, a minha reguinha foi no máximo a 100 milímetros de chuva. Então, não é algo expressivo. São áreas que têm um menor nível pluviométrico. Então, por exemplo, Cidade do Cabo, na África, marcado pela reduzida amplitude térmica. Gente, nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Automaticamente a minha temperatura não vai chegar a menos 10 graus. Então, eu já desconsidero só por isso. Tá? Eu já começo ali e já nem dou mais trela para essa questão. Sydney, na Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Essa região, muito próximo à Antártida, aqui, ó, tá? Eu não tenho essa característica de ter muita chuva. Até porque eu tenho áreas desérticas aqui na Austrália. Agora, se eu tiver um nível condicionante de muita chuva, como diz a pergunta, abundante, a minha reguinha seria maior que 100 milímetros aqui, tá? Então já não fecha. Mumbai, na Índia, tá? Climas de chuvas monsônicos torrenciais, beleza? Eu vou ter chuvas torrenciais, basicamente vai ser mais de 100 milímetros. E não é na Índia que a minha temperatura vai chegar a menos 10 graus, porque eu estou numa região intertropical, tá? Barcelona, na Espanha, afetado por massa de ar seco, tá? Se eu estou afetado por massa de ar seco, eu posso até ter um número menor de precipitação. Todavia, eu tenho um clima chamado Mediterrâneo, que ele vai trazer para nós, no clima Mediterrâneo, um inverno mais chuvoso. Então, automaticamente, o meu índice pluviométrico vai ser maior durante o inverno, tá? Então, automaticamente, se eu observar aqui, ó, para eles, né, que diverge das estações aqui das nossas, eu tenho um aumento de precipitação, já não fecha. Eu trago para vocês a última, tá? Que é, no caso, a correta, porque foi o que sobrou, que é Moscou, na Rússia, que é uma região que aí sim, as temperaturas são negativas. Quanto mais próximo ao Ártico, a Sibéria aqui em cima, pode chegar a menos 53 a menos 65 graus no inverno. Aí, a localização geográfica de altas latitudes pode fazer com que eu tenha um nível de precipitação menor, porque eu tenho um aumento, uma diminuição de temperatura. Só lembrando que quanto mais frio, menos chove. Tá? Então, eu tenho áreas mais frias, eu tenho um índice pluviométrico menor. Ok? Então, basicamente, a gente encerra por aqui. Deixa eu ver aqui. Eu espero que eu consegui trazer para vocês um pouquinho, mesmo que corrido, de informação, tá? A minha aula ela é bem apertada, assim, em relação à questão de tempo, mas eu acredito que deu para ter, meio que corrido, deu para ter uma dinâmica bacana. Se alguém tiver dúvida, me chama,
e a gente se encontra novamente aí no início de dezembro, ok? Eu acho que pode encerrar a gravação, Vitória. Vitória, tá ganhando ou tá perdendo? Oi, prof. Pode encerrar a gravação. Beleza. Obrigado. Um abraço, obrigada. Tudo de Um bom. abraço para todo mundo. Valeu.